Fala galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Boa noite para todos vocês. Opa, tá andando um pouquinho. Aí. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pois é, estamos aí nessa quarentena e mais uma live do WM Concursos, não é isso? Jéssica, Isabela Mara, Dani, Cris, David, sejam todos muito bem-vindos. Líbia. Pessoal, seguinte, papo seríssimo essa noite. Essa noite o WM Concursos apresenta a regência verbal. Rapaz, vocês não sabem que saudade de dar aula de regência. Matéria que, das matérias que eu mais gosto, sabia? Regência é um negócio assim que eu curto demais da conta. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Deixa eu só dar os recados do coração para vocês. Seguinte, Carlos, seja bem-vindo. Sargento Carlos Roberto, seja bem-vindo. Vinícius, seja bem-vindo. Vamos conversar sobre regência, mas antes eu quero conversar com vocês sobre o nosso site. Obrigado, Líbia. wmconcursos.com.br. Moçada, o que acontece? Eu sei que vocês gostariam de, nesse momento, estudar presencialmente. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não é isso, meu caro Abner? No momento não é possível. E lá no wmconcursos.com.br você vai encontrar as melhores aulas, os melhores cursos online, né? E a gente está com a novidade agora das aulas ao vivo. Turma de policial penal, turma de soldado da Polícia Militar, turma para soldado da PM de São Paulo, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de São Paulo. Tem um monte de coisa muito bacana lá, tá certo? Então, entre lá no nosso site, dê uma olhada e, mais do que isso, estude com a gente. Ah, tá vendo, né, meu caro Abel? Esse brinco aqui, rapaz, é a cara de Santa Luzia, né? A orelha foi furada em Santa Luzia quando eu tinha 18 anos. Você sabe que faz tanto tempo que eu nem lembro se foi lá em Santa Luzia. Esse momento de eu furar a orelha, eu não me lembro mais de quando foi. E aí, meus amigos, o que acontece? Vim falar com vocês hoje sobre regência do verbo, ok? Estou aqui uniformizado, a camisa da WM Concurso, bacana, né? Camisa de gala para receber vocês aqui na minha casa, sejam muito bem-vindos. Para falar de regência verbal, não tem como a gente não falar a respeito de quê? De transitividade verbal, de verbo transitivo. Olha o Bernardo aí, olha o Caio aí. Maísa, vamos que vamos. Pessoal, quando a gente fala em transitividade do verbo, é a relação entre o verbo e o seu complemento, não é isso? Então eu quero conversar com vocês sobre algumas siglas. Isso é português de verdade, isso é lindo, pessoal. VTD, verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo é aquele que necessita de um complemento. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que necessita de um complemento e que o complemento é um elemento não preposicionado obrigatoriamente. Então, no verbo transitivo direto, não tem preposição no seu complemento, e o complemento, obviamente, vai ser conhecido como objeto direto. O que é um verbo transitivo indireto, meus amigos? O verbo transitivo indireto é aquele que necessita de um complemento, e esse complemento é um complemento obrigatoriamente preposicionado. Vocês se lembram das preposições, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Coisas que quem vai fazer prova
precisa saber, tá certo? São as preliminares são importantíssimas nesse momento para você conhecer a transitividade do verbo e depois a gente cair na regência verbal, tá certo? Edivaldo, Josimar, Lucas, Deise, Wellington, sejam todos muito bem-vindos. Rafael Mota, André Lopes, bacana. Tem ainda, pessoal, o VTDI. O que é o VTDI? É o verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele tem um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Tá certo? Daqui a pouco eu vou exemplificar tudo. Tem uma outra sigla que é VI. Verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? É aquele que não necessita de um complemento. Pelo menos do ponto de vista gramatical. Tá certo? Fazer um aulão clandestino, Abner? Uai, cara. Vai acabar todo mundo preso, hein? Não tô querendo ser preso por esses dias, não. Mas a ideia do aulão eu gosto. O problema é ser clandestino. Bom, vamos aguardar aí, né? Quem sabe liberam pra gente fazer. Vamos fazer um abaixo-assinado, entregar pro Calil, né? Calil, deixa a gente só fazer um aulão do WM. Eu aposto que ele vai falar: não tem problema, não, todo mundo de máscara, vai ser top demais, eu vou lá também, né? Não vai ter problema nenhum. Mas aí, moçada, o que acontece? Por exemplo, eu posso ter um período assim: queremos nossas aulas. Queremos o quê? Esse verbo necessita de um complemento. Então ele é um verbo transitivo. É verdade, né? A gente coloca o sargento Welber lá para poder conversar com o Calil, qualquer coisa, né? Que der problema, ele se entende lá. Então, queremos nossas aulas. Queremos o quê? Se esse verbo necessita de um complemento, ele é transitivo. Nossas aulas. Esse complemento não tem preposição. Então, esse complemento é o objeto direto. Aí está, então, um verbo transitivo direto. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Isaac? Elton? Geraldo? Tranquilo? Bacana. Posso ter um período assim: precisamos de você. Quem precisa de alguém, de alguma coisa, não é isso? Esse verbo é transitivo indireto. Ele necessita de um complemento e esse complemento não... Aliás, esse complemento é preposicionado. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, verbo transitivo indireto e o complemento preposicionado é o tal do objeto indireto. Tá certo? Então quando tiver uma preposição no meio do caminho, você tem o objeto indireto e o verbo é transitivo indireto. Podemos ter ainda, pessoal, um verbo que admite um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Ô, Geraldo, tamo junto. Valeu. O que acontece? Por exemplo, compramos um presente para você. Compramos o quê? Um presente. Compramos para quem? Para você. Vocês repararam que cabem duas perguntas? Compramos o quê? Um presente. Então o verbo é transitivo direto. Compramos para quem? Para você. Então o verbo é transitivo indireto. Por quê? Porque o para é uma preposição. Toda vez que tem preposição, é objeto indireto. Tem exceção? Sim, tem uma exceção, que é o objeto direto preposicionado, que a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Tá certo? Bom, aí, meus amigos, nós chegamos na regência verbal, de fato. A gente falou um pouquinho sobre a transitividade, sobre a relação entre verbo e complemento. Nessa noite fria que está em Belo Horizonte e adjacências. Vocês estão sentindo frio aí, meus amigos? Estão, né? Tenho certeza que estão. Antigamente vocês podiam, né, antes desse frio todo, vocês poderiam assistir essas lives de pijama. Agora não dá. Tem que vestir uma blusa aí, porque o frio está demais. Senhoras e senhoritas, o que acontece?
Quando a gente fala em regência, olha o Léo aí, ó. Futura PF, Marcos, Cleison, legal, hein? Moçada, quando a gente fala em regência, são os verbos de exceção. E o que significa isso na prática para nós? São os verbos que vão estar lá na sua prova, meu filho, né? Todo mundo fala, português só tem exceção, português é exceção demais. Chegou, né, Léo? É isso mesmo, português é cheio de exceção. E por isso cá estamos nas exceções para poder trabalhar, tá certo? O que sucede, pessoal? Tamo junto, Elton, tamo junto. O que sucede? Veja bem, quando eu tenho, portanto, então, o verbo aspirar, esse verbo tem dupla transitividade. Aliás, o verbo aspirar, ele pode ser entendido de duas formas. Quais são as formas que a gente pode entender o verbo aspirar? O aspirar pode ter sentido de quê? Cheirar, sorver, não é isso? O aspirar pode ter esse sentido. E o aspirar também pode ter o sentido de almejar, objetivar, tá certo? Então você vai ler a sua prova, ok? E se você leu e entendeu que o aspirar tem sentido de cheirar, ele é um transitivo direto. Por exemplo, vocês aspiram o perfume. Não é ao perfume, é o perfume, porque vocês cheiram o perfume. Então, se vocês cheiram o perfume, não pode ter preposição. O aspirar com sentido de cheirar não tem preposição. Legal? Bacana? Mas o aspirar também pode ter sentido de almejar. Não é isso? E aí ele exige a preposição a. Vocês vão se lembrar do filme Tropa de Elite. Lembra disso? Todo mundo assistiu esse filme, né? Depois esse filme mudou a vida de muita gente que nem pensava em ser PM. E depois daquele filme, muita gente foi tocada ali no coração para ser policial militar. Não é isso? Você se lembra dos aspirantes? Quem é o aspirante dentro de qualquer instituição? É aquele que almeja a um cargo mais elevado. Certinho? Júnior, Tássia, concurso PMMG, Regiane, sejam todos muito bem-vindos. Então o aspirar exige a preposição a. Por exemplo, você aspira ao cargo, você aspira ao lugar mais alto. O aspirar com sentido de almejar exige a preposição a. Tranquilo, meus amigos? Bacana? Chique? Legal. Bom, deixa eu tratar com vocês sobre um verbo extremamente polêmico, que é o verbo namorar. Namorar é conflituoso, né? Namorar dá conflito, fala a verdade. Vocês não querem falar sobre isso? Melhor não falar sobre isso, né? Qual que é o problema do namorar? Quem namora... Aí ele aí, ó. Olha o Caio aí, ó. Quem namora alguém ou alguma coisa. Não é isso? Não estou falando no mau sentido, assim, ó, tô namorando aquela coisa até aparecer outra melhor. Não é isso, não. Namora um sapato na vitrine, no sentido figurado. Tá certo? Então, meus amigos, por exemplo, a gente pode muito bem dizer assim, Pedro namora com aquela moça. Isso está certo? Não. A gente definiu que quem namora alguém ou alguma coisa. Então essa frase que todo mundo fala de namorar com está errada. Sabe a sua prova? Olha o Tarcísio aí, ó. Josimar, Renato, Maísa, bacana. Sabe a sua prova de português? Ela não costuma encerrar assim: marque a única alternativa que não atende à norma culta da língua portuguesa. É isso?
Porque aí você pensa assim, meu Deus do céu. Você lê todas as opções e fala assim, que isso, gente? Tá tudo certo, essa questão vai ter que ser anulada. Normalmente, pessoal, é um problema de quê? Um problema de regência, tá certo? O verbo pede alguma coisa ou não pede alguma coisa e nós nos acostumamos a falar em desacordo com a gramática, tá certo? Para a gente que faz prova de concurso, não precisa ter muita frescura, a gente acostumou a falar errado, beleza? Olha o Adriano aí, ó. Beleza, Adriano? Tranquilo? Só na força aí? Aline, tranquila, né? Seguinte, olha o Ribeiro, tranquilão. Então quem namora, namora alguém ou alguma coisa. Não se namora com, de maneira nenhuma. Nem na pergunta é possível. Não tem aquela galera mais intrometida que chega pra você e pergunta assim, e aí, com quem você está namorando? Tá errado. A pergunta é, quem você namora? Tamo junto, meu cara. Pedro namora com Patrícia. Tá errado. Pedro namora Patrícia. Doralice, esse com então para o verbo namorar não pode acontecer. Beleza? Grande Doralice, chegando do trabalho agora, bacana. E aí, o que acontece? Temos um outro verbo essa noite, que é o verbo esperar. Pessoal, esse quase todo mundo fala errado. E aí, eu não quero mudar a maneira como você fala, não. Longe de mim. Eu quero só consertar a questão da prova. Tá certo? Seguinte. Por exemplo, quando eu tenho o verbo esperar, quem espera, espera alguém ou alguma coisa. Não é assim? Não é assim, Clédson? Pois é. Só que a gente está acostumado a falar. E falar não tem menor problema. Você fala o que você quiser. Não é verdade? Na fala, o que importa é ser entendido. O que pega? A prova não é oral. A prova é uma prova escrita. E a prova escrita é em acordo com a norma culta da língua portuguesa. Em acordo com o que prescreve a gramática. Então, quem espera alguém ou alguma coisa. Mas a gente gosta de falar que espera por. A gente gosta de falar que espera pelo. Já ouviram isso? Vou esperar por você a minha vida inteira. Essa frase está correta? Não. O correto é vou esperar você, não esperar por você. Tira esse por da sua vida. Isso é do demônio, do diabo. Tá certo? Assim como quando a gente fala assim, olha, eu vou esperar pelo presente. Vou esperar pelo pagamento. Tira esse pelo da sua vida. Eu vou esperar o presente, vou esperar o pagamento. Professor, mas todo mundo fala desse jeito. Eu sei, mas a gramática diz que esse por, esse pelo está brutalmente incorreto. Nós vamos insistir no erro? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós queremos a aprovação. Certo? Certo, senhorita Vitória? Ó, meu xará aí, Rodrigo. Beleza, Rodrigão? Só na manhã, né? O que acontece, pessoal? Agora, talvez um dos mais polêmicos da regência, que é o verbo pisar. Quem pisa, pisa. E aí, se você pudesse completar agora aqui para mim. Quem pisa, pisa. Eu sei que você está querendo dizer pisa em. Mas aí eu tenho que ser Lucas, Daisy, sejam bem-vindos. Eu tenho que ser um chato da noite para dizer, olha, quem pisa não pisa em. Quem pisa, pisa alguém ou alguma coisa. Pessoal, o pisar é verbo transitivo direto. Senhorita Daisy, o pisar é verbo transitivo direto. Quem pisa, pisa alguém ou alguma coisa. Você vai falar assim, professor do céu, você está ficando doido? Que negócio mais esquisito é esse? É esquisito, é feio, mas às vezes na vida é o feio que satisfaz.
Pensa aí na sua vida. Quantas vezes foi o feio que resolveu o seu problema? Fala a verdade. Então, pessoal, a frase vai ficar estranha. Ao invés de ele pisou no chão, o correto é ele pisou o chão. Tá certo? É feio? É, mas resolve. Quem nunca, né? Então, deixa eu pensar em outra frase aqui. Os jogadores acabaram de pisar no gramado. Tá errado. Os jogadores acabaram de pisar o gramado. Não se pisa no gramado. Se pisa... Às vezes você está na sua casa fazendo aquela limpeza brutal, não é isso? E aí alguém vai dizer assim: poxa, você vai pisar no chão que eu acabei de limpar? No chão, tá errado. O correto é: você vai pisar o chão, o gramado, né, Doralice? O chão que eu acabei de limpar, no chão tá por fora. Legal? Então não vamos errar, porque... E eu sei, pessoal, que a gente vai continuar falando pisar em. Aquelas placas, não pise na grama. Pessoal, isso é um tremendo erro gramatical. O correto é: não pise a grama. Portanto, você, aluno do WM, se estiver pisando em algum território gramado e lá está a placa, não pise na grama, o que você vai fazer? Pode pisar. Pode pisar por minha conta. Se o segurança vier retirar você, você vai falar: não vou sair, porque esse verbo é transitivo direto, tá certo? Então, sendo um verbo transitivo direto, a placa deveria estar: não pise a grama. Qualquer coisa pode chamar o sargento Elber que ele resolve. Ele é um defensor ferrenho da gramática, não é isso? Do Paulo Freire, né? Como diz o Elber, o conhecimento liberta a mente aprisionada, né? Se tem um homem que entende de mente, é o nosso ilustre sargento Elber. Seguinte, então, o namorar já se foi, o esperar já se foi. Só recordando com você: quem namora alguém e não com alguém. Quem espera, espera alguém e não por alguém. Quem pisa, pisa alguém ou alguma coisa. Certo? Se você tiver que falar para alguém assim, ó: não pise em mim, tá errado. Como é que você vai dizer para essa pessoa, de acordo com a norma culta, já que pisar não pode ser pisar em? Não pise em mim. O em não serve. Como é que vocês diriam, hein? Tempo para vocês pensarem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não me pise. Olha que bonitinho. Lá em Santa Luzia a gente só fala assim: de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Não é, Larissa? Bacana? Bacana demais. Meu xará entrou aqui também. Só gente legal. Moçada, é o seguinte. Agora nós vamos tratar do verbo preferir. Quem prefere algo a algo. Alguém a alguém. Funciona assim. O que nós estamos acostumados a dizer? A gente está acostumado a dizer que quem prefere mais isso do que aquilo. Por exemplo, você, antigamente, né, quando a gente podia ir aos estádios de futebol, você acompanhava lá um jogo do meu time do coração, Cruzeiro Esporte Clube. E aí, ano passado não foi um ano muito legal para o Cruzeiro, como vocês sabem, né? Foi um ano difícil, terrível. E aí faziam, eu não sei nem te dizer qual técnico, porque no Cruzeiro ano passado ficaram mais ou menos uns 10 técnicos, né? Passaram pelo Cruzeiro. A gente falava assim: olha, eu preferia mais fulano do que esse que entrou aí e não tá fazendo nada. Tá errado. Tá errado. Eu prefiro fulano a ciclano. Tá certo? É o correto. Então, caros amigos, Líbia tem os corações azuis aí também, né? Caros amigos, o que acontece?
está lá na sua casa, seu pai chega para você e fala, meu filho, tem café, tem leite, escolhe. Ao invés de dizer, pai, eu prefiro mais café do que leite, isso está errado. Você vai dizer, pai, eu prefiro café a leite. Mais café do que leite, isso está errado. Ok? Vai dizer, pai, eu prefiro café a leite. Eu sei que a frase ficou meio gay, né? Mas não tem problema, ela atende perfeitamente a norma culta. Não tem problema de ficar meio gay na hora da prova, não. Tá certo? Seguinte, depois do preferir, quero trabalhar com vocês o obedecer, desobedecer, a dupla. E esses verbos, eles aparecem tanto na prova objetiva, quanto na sua redação, se você precisar escrever uma redação. Por quê? A gente trabalha muito com lei, com estatuto na redação, e aí de repente você quer escrever sobre uma obediência ou desobediência ao estatuto. Não é obedecer o estatuto, é desobedecer a. Esse a é obrigatório na sua vida. Tá certo? Claro, na presença do obedecer, desobedecer, o a é obrigatório. Tranquilo, meus amigos? Bacana? Deixa eu só ajeitar aqui. Aí. Legal. Então, eu posso dizer algo do tipo, o menino desobedeceu o pai. Tá errado. O menino desobedeceu ao pai. O menino não obedece o avô. Está errado. O menino não obedece ao avô. E se for a avó, tem que ter o acento grave que indica que ali tem dois as. O a preposição, mais o a artigo feminino, porque a avó é uma menina, de antigamente, mas é uma menina. Não é isso? Então, o obedecer e desobedecer exigem a preposição a. Quero conversar com vocês sobre a dupla de verbos lembrar e esquecer. São verbos antagônicos que têm uma regência com uma regra única. Pessoal, a frase que a gente mais gosta de dizer, eu lamento ser portador dessa notícia triste, mas a frase que a gente mais gosta de dizer está incorreta. É muito natural a gente dizer assim, ô fulano, eu lembrei de você ontem. Se alguém disser isso para você, você fala, não me coloca nesse erro gramatical seu não. Pessoal, o lembrar e o esquecer vai funcionar da seguinte forma. A frase, eu esqueci o presente, está correta. A frase, eu me esqueci do presente, também está correta. Eu só não posso dizer eu esqueci do presente. Gente, colocou corações pretinhos ali, olha que absurdo, é algum atleticano. Gostei não, gostei não. O Cruzeiro vai subir, viu, colega? Fique claro isso, né? Íamos subir com muito mais tranquilidade, não fosse a pandemia, agora vamos subir na dificuldade, mas vai subir. Agora que eu vi os corações pretos ali, ó, simbolizando o Atlético Mineiro. Bom, o lembrar e esquecer vai ser o seguinte, ou tem pronome e tem preposição, ou não tem pronome e não tem preposição. Tá certo? Como assim? Rodrigo esqueceu o presente. Tá certo. Por quê? Não tem pronome e não tem preposição. Certinho? Rodrigo se esqueceu do presente. Também tá certo. Tem o pronome se e tem a preposição de. Quem esquece, esquece alguma coisa. Agora, quem se esquece de alguma coisa. Beleza? Bacana, né? Deixa eu ver aqui. Rumen Magno, Caquiloco, Andressa, concurseiro do Brasil. Bacana. Deixa eu dar um likes aqui para vocês. Legal. Sejam bem-vindos à nossa live de regência verbal. E aí, moçada, quando eu digo, por exemplo, olha, eu lembrei de você.
falta o pronome e tem a preposição. Não é eu lembrei de você, é eu me lembrei de você. Tá certo? Tem o pronome me, puxou a preposição de. Poderia até dizer, gente, a frase fica feia, não tem problema. Nós já conversamos sobre isso hoje. Às vezes a feia resolve o problema, não é verdade? Então, a frase pode ser algo do tipo, eu lembrei você. Não tem comentar. Eu lembrei você. O lembrar é transitivo direto, não pede preposição, tá certo? Só que a gente está acostumado a dizer eu lembrei de você. Esse de está errado. E aí, o candidato mais inocente, que não fez o curso cá conosco, vai ler a frase. Marque a única alternativa incorreta. Ele lê, eu me lembrei de você. E ele não vê problema nenhum, porque ele está acostumado a falar aquela frase. Legal. Está acostumado a falar aquela frase, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, aquela frase que ele está acostumado está incorreta, em desacordo com a norma culta da língua portuguesa. Certo? Essa esquecida linguagem, né? Meus amigos, tenho para vocês agora o trio pagar, perdoar e agradecer. Só coisa boa. Pagar, perdoar e agradecer, certo? Moçada que estiver curtindo a aula, aperta o coraçãozinho aí, aperta o aviãozinho, manda a aula para o seu colega também. Seu colega vai fazer concurso, fala com ele, ó, estudar português, meu filho. Português é a base de absolutamente tudo, tá certo? Você não consegue fazer uma bela prova de direito, uma bela prova de raciocínio lógico se você não conseguir interpretar a questão. Legal? Então convide os seus amigos aí para assistir essa aula nessa quarta-feira gelada em Belo Horizonte. Bom, vamos lá. Pagar, perdoar e agradecer. Pessoal, esses três verbos vão depender exclusivamente de quem? Dos nossos complementos. Olha os corações subindo, que lindo isso! Dos nossos complementos. Por exemplo, eu posso ter um período assim. Rodrigo agradeceu o presente. Rodrigo agradeceu o presente. Tá certo. Eu posso dizer, Rodrigo agradeceu ao amigo. Também tá certo. Na primeira frase, Rodrigo agradeceu o presente, nós temos a presença, aliás, nós não temos a presença de quem? Da preposição. Não é isso? Pois é. E está correto. Se eu digo Rodrigo agradeceu ao amigo, aí já tem a preposição a. Então qual que é a lógica desses verbos? Pagar, perdoar e agradecer. Você vai se lembrar do seguinte: no pagar, no perdoar e no agradecer, se o complemento for coisa, se for um objeto, não tem preposição, obrigatoriamente. Se o complemento for pessoa, amigo é uma pessoa, aí tem preposição. Beleza? Por isso que agradeceu ao amigo e agradeceu o presente. O presente, meu filho, é uma coisa, é um objeto, por isso não pode ter preposição. O amigo é uma pessoa, não é verdade? Ah, meus amigos não são pessoas, não, tudo objeto. Olha só, não maltrate os amigos, né? Então, se no pagar, perdoar e agradecer, a regra é bem essa. Se o complemento é coisa, é objeto, o verbo é transitivo direto. Ou seja, não necessita de preposição. Se o complemento for pessoa, no pagar, perdoar e agradecer, o verbo é um verbo transitivo indireto. Legal? Bacana.
Bom, falamos de diversos verbos e aí eu quero, deixa eu ver se temos tempo. Temos bastante tempo. Eu quero conversar com vocês a respeito do verbo que mais cai em prova. Vocês têm ideia de qual é o verbo que mais cai em prova no que diz respeito à regência verbal? O verbo mais querido do Brasil? O verbo que cai na prova da PM, que cai na prova de policial penal, que cai na tudo que é prova que você imaginar. Você vai encontrar no retrospecto das provas o verbo assistir. Por que o verbo assistir é o mais querido de todos? Porque assistir tem 4 possibilidades de interpretação, meus amigos. 4. Nina Caetano, Gui Viking, Capotaria Souza, Renata Fátima, sejam muito bem-vindos. Legal. Pessoal, quais são os sentidos que nós temos no verbo assistir? Pensem aí. Vamos pensar um pouquinho enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Emanuel, seja bem-vindo, meu filho. Sentidos para o verbo assistir. Vocês lembram disso? O assistir pode ter sentido de ver, que é o mais perigoso, é o que mais cai em prova. O assistir pode ter sentido de ajudar, auxiliar, mas o assistir também pode ter sentido de morar, certo? É raro, raríssimo, mas pode acontecer, ok? Sem problema nenhum. Deixa eu só ajeitar aqui o nosso carregador, porque o telefone está com a bateria chegando ao fim. Aí, meus amigos, o que acontece? Vamos continuar. O assistir pode ter sentido de ver, pode ter sentido de ajudar, o assistir pode ter sentido de morar e também pode ter sentido de ter direito. Legal? Meus amigos. Aí, veja bem, o assistir com sentido de ver exige a preposição a, tá certo? Então eu posso ter algo do tipo assim, ó. Rodrigo assistiu ao jogo. E aí que está o problema. Aí é que está o problema, irmão. Porque a gente costuma dizer assim, Rodrigo assistiu um jogo. Podemos ter algo do tipo, Rodrigo assistiu ao espetáculo. Não. Sim, na verdade sim. Só que a gente está acostumado a dizer o quê? Rodrigo assistiu o espetáculo. Ok? Tranquilo? Tá claro, pessoal? Principalmente esse do assistir com sentido de ver, que exige a preposição a, tem que ficar muito claro para você. Então você pode, inclusive, testar isso na fala. Porque aquilo que a gente fala, a gente costuma gravar. Eu posso dizer, então, Rodrigo assistiu ao jogo. Rodrigo assistiu à novela, esse A com crase. Rodrigo assistiu ao filme. Todas as construções corretas. Não pode ser o quê? Rodrigo assistiu um jogo, tá errado. Mas a gente fala. Rodrigo assistiu um filme, tá errado. Mas a gente fala. Ok? Então, cuidado com esse assistir. O assistir pode ter sentido de dar assistência. Dar assistência é coisa importante, meus amigos. É ou não é? Fala a verdade. É um verbo transitivo direto. Por exemplo, o médico assistiu o paciente. Não pode ser ao paciente. Esse A é preposição. Esse A a gente precisa cortar. Se o sentido for de ajudar, de auxiliar. Legal? Bacana? Então a primeira coisa que você vai fazer, meu caro amigo dessa família WM Concurso, a primeira coisa que você vai fazer é ler e interpretar.
Você leu, você interpretou, você chegou à conclusão que o assistir tem sentido de ver, a preposição é obrigatória. O assistir tem sentido de dar assistência, não pode ter preposição. O assistir tem sentido de morar, não vai exigir nada. Se o assistir tem sentido de morar, você vai trabalhar com ele como se ele fosse o verbo morar. Então a frase vai ficar assim, ó. Rodrigo assistia em Santa Luzia. Olha que loucura. É o mesmo que o Rodrigo morava em Santa Luzia. Assistia em Santa Luzia. Legal? Bacana? E vocês, onde é que vocês assistem, hein? O Rodrigo assistia em Santa Luzia. Hoje o Rodrigo assiste em Belo Horizonte. Porque a vida em Santa Luzia é muito cara, meus amigos. Morar em Santa Luzia é coisa só para quem tem dinheiro mesmo. É ou não é? Fala a verdade. Bom, o assistir também pode ter sentido de ter direito. Por exemplo, algo do tipo: esse benefício assiste a você, pertence a você, cabe a você, tá certo? Esse a é obrigatório. Só que, sou pena de estar sendo chato, enjoado, deixa eu até me posicionar melhor aqui. Galera, seguinte, o assistir que cai em prova costuma ser o assistir, deixa eu chegar mais perto de vocês. O assistir com o sentido de ver. Por quê? Porque a gente costuma engolir esse a. Costumava do verbo não vamos fazer mais isso. O assistir com o sentido de ver exige a preposição a. E você que é meu aluno não vai mais vacilar. Tá certo? Bacana? Vamos mudar de verbo? Antes disso, deixa eu dar os recados aqui do coração. wmconcurso.com.br, nosso site. Adquira lá seu curso, a gente está dando aulas ao vivo. Vai começar as aulas ao vivo a partir do dia 29, se não estou enganado, mas as informações estão aqui no site. Vai ter um sorteio no dia 29, tá certo? Para isso, vocês vão ter que seguir as orientações que estão lá. Uma delas é seguir o professor Rodrigo Fonseca, rodrigo.fonseca.português. Siga esse professor, lá tem dicas de português sensacionais. Você pode mandar a sua dúvida de português, de redação, rodrigo.fonseca.português. Siga, meu filho, que o caminho de luz está lá para você, tá certo? Gente, um monte de gente me convidando aqui para fazer uma live a 3, é isso mesmo? Que isso, eu não faço essas coisas assim com esse tanto de gente, não. Mas, brincadeiras à parte, então o WM está cheio de novidades para você que está estudando em casa e tem que ser assim mesmo. A moçada não deixa a gente voltar porque corremos risco de adquirir o coronavírus e nós não queremos arriscar a nossa vida por absolutamente nada. Nós temos prova para fazer, nós temos exame médico para fazer, exame físico para fazer, exame psicotécnico para fazer. Tem muita coisa, não dá para morrer. Nem tempo para morrer agora dá, gente. Então não dá para arriscar a vida não. Tá certo? Seguinte, deixa eu conversar com você. Agora eu tenho o verbo visar. O verbo visar tem 3 possibilidades de interpretação. O visar pode ter o sentido de almejar, e aí ele exige a preposição a. Ele é o perigoso. Ela não é a senhorita Doralice. O visar com o sentido de almejar é o perigoso. Isso aí, meu caro Emanuel. Faca na caveira, né? O que sucede? Quando eu tenho então esse visar com o sentido de almejar, a preposição a é obrigatória. Então, vocês visam ao sucesso e não o sucesso, como a gente gosta de dizer. Mais uma vez, dizer não tem o menor problema. Eu não sou daqueles professores de português chatos que corrigiram. Ô fulano, você falou errado, tem o menor problema. Na fala, o que vale é ser entendido, tá certo? Se você for entendido, tá ótimo. Agora, na escrita, não. E a sua prova é uma prova escrita, não é uma prova oral.
né? Graças a Deus, porque se fosse uma prova oral, você ia ter que falar corretamente. Não posso, meu caro Alisson. Não posso. Tô doido para aceitar, mas não posso. Regras do nosso querido Elber, tá joia? Infelizmente não posso. Deus me perdoe, mas regras são regras, né? E você sabe que quando o sargento coloca uma regra e você descumpre, o risco de ser preso é grande. Eu não quero ser preso. Ok? Então, Alisson e Doralice, vocês vão pedir primeiro permissão pro nosso querido Elber pra gente fazer esse bate-bola, que eu acho que vai ser legal demais. Mas primeiro tem que ter a permissão do homem. Tá certo? E ele que é ele que manda nesse negócio aqui. Seguinte. Aí, moçada, o verbo visar pode ter o sentido também de ver. E pode ter o sentido de assinar. Rodrigo visou o cheque, assinou o cheque. Legal? Bacana? Cuidado com esse, porque a gente esquece também do visar, do de assinar. Você fala, visou o cheque, negócio esquisito. Pessoal, o português é cheio de esquisitice, viu? Não é para você também tomar isso como uma regra, assim, de o que tiver mais esquisito eu vou marcar. Não, nós estamos aqui para estudar caso a caso, né, com carinho, vamos devagar, vamos com calma, vai ser gostoso, vai ser legal, vai dar tudo certo. Mas vamos com calma, beleza? Seguinte, último verbo de hoje. Olha só, 8 horas e 46 minutos, meu caro Edeilson. É o verbo querer. Último não, penúltimo. Querer. Tem dois sentidos para o querer. O querer pode ter sentido de estimar e pode ter o sentido de desejar, né? Já lanço aqui o desafio. Tem muitos amigos aqui, ó. O professor Elber, na próxima live dele, tirar a camisa para mostrar que ele ama essa corporação. O que vocês acham? Não, né? Melhor não, ele vai ser expulso da PM e a gente vai ter um problema de vista terrível. Pessoal, o verbo querer, tem o querer de desejar. Por exemplo, as pessoas desejam alguma coisa. As mulheres querem o quê? Chocolate, por exemplo. Não pode ter preposição. Não é isso? E temos ainda o querer com sentido de estimar, que exige a preposição a, meus amigos. Então, eu quero a todos vocês que estão aqui nessa live. Não é nada disso que você está pensando. Quando eu digo que eu quero a todos vocês, dinheiro? Não. Quando eu digo que eu quero a todos vocês, significa que eu estimo todos vocês. Legal? Bacana? Pois é, meus amigos, pois é. Imagina isso, hein? Você chama todos os seus amigos e diz para eles assim, olha, eu quero a todos vocês. Se eles olharem para você com um olhar de desejo, é porque eles não sabem regência verbal. Quando você diz eu quero a todos, significa que você estima todos eles. Ok? Último verbo da noite. Nossa live está chegando ao fim. Meus amigos, as coisas são assim. Vocês querem assistir fina estampa, não é verdade? Então, a nossa regência precisa dar lugar ao descanso para vocês. O verbo suceder pode ter sentido de substituir e pode ter sentido de acontecer. O suceder com sentido de substituir exige a preposição a. Legal? Bacana? Então, é algo do tipo, o vereador sucedeu ao prefeito. Ok? Não pode ser sucedeu o prefeito, tem que ter esse a. Sucedeu a alguém, a alguma coisa, porque o sentido é de substituir. Quando o sentido for o sentido de acontecer, aí ele não pede absolutamente nada, porque ele é um verbo intransitivo. Se eu disser para você, um crime aconteceu, faz sentido. Então, se eu disser para você,
um crime sucedeu, também faz sentido. Tá certo? Meus amigos, foi um prazer estar com vocês mais uma noite, né? Temos ainda no cronograma de lives professora Helena Barbosa, professor Welber Chaves. O Welber agora está com sobrenome, vocês acreditam nisso? Ele tá chato agora, tá divulgando agora o Welber Chaves. Negócio eu não tinha visto, não sabia desse Chaves o nome dele. O cara tá importante, né? Aí, meus amigos, o que sucede? Deise, muito obrigado, sempre. Edeilson, valeu demais da conta. Grande abraço. Gonzaga 5330, muito obrigado. Pessoal, não deixem de estudar em função dessa quarentena. O fato é que, valeu Maísa, obrigado, um grande abraço. O fato é que não há condições, com Deus, meu caro Emanuel, fica com Deus. Não há condições de no momento haver aulas presenciais. Então, nós vamos estudar sem frescura, do jeito que é possível. Qual que é o jeito que é possível hoje? É online, tá certo? E a gente deu uma mexida no curso online, colocou as aulas ao vivo, ok? Para vocês tirarem dúvida. Então isso não dá pra gente ficar assim, eu não gosto de dar assim e tal, eu não me adapto. Edivaldo, muito obrigado. Eu sei que é difícil, mas, meus amigos, passar em um concurso é um negócio complicado, difícil. Não é isso, Ender? Bacana? Líbia, é difícil, sabe? Quando a gente está fazendo as aulas presenciais, tem as dificuldades também. Aí, quando a gente está no presencial, a gente fala assim, olha, você tem que estudar em casa, porque só assistir aula não adianta. E agora que a turma está em casa, a gente fica nessa assim de, eu queria estar no presencial, então nós precisamos parar de arrumar justificativa para não estudar. Estuda, gente, que eu quero ver vocês todos aprovados. Nós queremos ver vocês e participar desse processo de aprovação de vocês. O que depender do WM Concurso, seus professores, Rodrigo Fonseca, Welber Chaves, Marcelo Cury, vocês já estão lá, tá certo? Mas queremos que vocês estudem bastante, façam a parte de vocês, não fiquem arrumando desculpa não. Eu sei que o mais fácil é a gente chegar em casa, descansar e tal, mas a facilidade não acompanha os vencedores, meus amigos. Então vamos que vamos, hein? Participem do sorteio, que é top demais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aqui no WM ou no rodrigo.fonseca.português. Manda a dúvida lá. Um grande beijo para vocês, uma excelente noite. Fiquem com Deus, viu?